nós temos uma causa que nos une, que é única, tem uma grandeza enorme, que é fundamental para o futuro do Brasil, né? As narrativas de esquerda, elas morrem na praia, elas não têm consistência. Se o socialismo fosse bom, a União Soviética ia ser o maior Estado do mundo. Ia ser uma maravilha a União Soviética. Que era tudo justo. O Muro de Berlim, né? Por que fizeram o Muro de Berlim? Para o pessoal não escapar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Nunca houve um caso de alguém que quisesse fugir da Alemanha Ocidental para a Oriental. Só aí já deu para ver que estava errado, tinha alguma coisa muito errada daquele lado lá. Eu, particularmente, tenho uma opinião. O socialismo não é viável, né? E a maneira como eles tratam o Estado, o poder total e tal, além de ser uma ditadura, né? De ser uma coisa opressiva, terrível, né? Não é viável porque ele não respeita o sentimento humano de querer progredir na vida, de querer ter uma vida melhor. Todo mundo tem que se conformar em ficar lá na Rússia, ficavam várias famílias dividiam um apartamento pequenininho, e era aquilo ali o resto da vida. Para dizer que não tinha fome, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Tá, já vi aí o tempo, eu vou procurar ser breve aqui. Então, nós temos, o Congresso está sendo muito criticado e com razão, né? O Congresso, na verdade, está sendo quase que infantilizado pelas ações do Supremo. Eu vou dar um exemplo da lei sobre drogas, que é minha. É uma lei, a lei atual sobre drogas que é minha, que é contra a liberação da droga, né? E aumenta a pena, tem internação involuntária, né? Mantém a criminalização, né? Nós discutimos isso há 16 anos no Congresso. Sabe que é o Congresso todo discutindo, as comissões discutindo, se levou tudo que é pesquisador que tem no Brasil sobre drogas, de um lado e do outro, se fez debates ao longo de anos e anos e anos. Se fez uma lei em 2006, se substituiu essa lei agora em 2019, essa de 2019 que é da minha autoria, em cima de muito debate. Visitamos acho que uns 20 países para ver as experiências, analisamos tudo, e agora o Supremo está dizendo que nós não sabemos nada, quem sabe são eles, são os 11 lá do Supremo que sabem. O Congresso, que representa o povo brasileiro, não tem importância nisso aí. Quem sabe é o presidente, a presidente lá do Supremo, são os ministros do Supremo. Não pode, isso é uma invasão. Sobrou para o presidente Rodrigo Pacheco dizer isso é uma invasão da atividade parlamentar, não pode. Então nós temos uma situação também inédita de um papel que o Supremo nunca teve, que é um papel que transcende o julgamento se é constitucional ou não. O Supremo é importante, aqui eu não estou querendo minimizar o papel do Supremo, agora ele é para dizer, por exemplo, na questão da lei das drogas, se o artigo 28, que é o que criminaliza o porte e o tráfico de drogas e o transporte de drogas, é crime, embora não seja punido com prisão, mas é crime. Fica ficha suja, fica com antecedentes criminais, né? Mas é penas alternativas, porque a maioria são pessoas dependentes químicas, né? Então, são pessoas doentes. A dependência química é uma doença, minha gente, né? Depois que ela se estabelece, ela não tem cura, é uma doença crônica. A pessoa vai recair, vai se tratar, recai, retrata, recai. É um drama para a pessoa e para a família, né? Para todo mundo que convive. Mas não é só para a pessoa e para a família. A questão das drogas vai muito além, pega toda a população. Eu vi um acidente de ônibus, que eu fui atender quando era secretário de saúde, que morreram 16 pessoas. 16 pessoas morreram num único acidente. Um caminhão veio, pegou do lado, raspou assim, ali, descendo de Lajeado, ali para Porto Alegre, 5 da manhã. O caminhão veio, pegou o ônibus do lado do motorista e foi raspando assim, matou todo mundo, inclusive o motorista do ônibus. E o caminhoneiro morreu também. Aí foram fazer o teste, o caminhoneiro estava de droga até o talo. Ninguém ali, a maioria daquelas pessoas não usavam droga. Eu tive um afilhado que morreu com 21 anos, atropelado em cima da calçada, por uma caminhonete, por um sujeito completamente drogado.
não tinha bebido uma gota de álcool, fizeram o bafômetro, não tinha álcool, aí foram fazer o exame de sangue, estava de maconha até o talo. Matou um menino de 21 anos, menino brilhante, um gêniozinho, filho único. Foi o velório mais triste da minha vida. As pessoas todas são afetadas pela questão da droga, não é só o usuário, nem só a família. A família é uma tragédia, né? Imagina um filho drogado que não consegue controlar a dependência química. Então, eu acho que nós temos... Agora, o Supremo querer dizer que não tem problema usar 15, 25, 30, 60 gramas de maconha. O segundo Valentim Gentil Filho, que é o professor titular da USP, eu estou falando do maior entendido em esquizofrenia no Brasil, ele disse que a maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. A maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. Se ele pudesse proibir uma única droga, ele proibia a maconha. Valentim Gentil Filho, podem anotar e procurar no Google. É a maior autoridade que tem. Se só dizer que maconha é droga leve é uma bobagem. Dizer que é remédio é uma bobagem maior ainda. Não tem remédio, nenhuma droga é remédio. Ela tem uma molécula ou duas que podem ser utilizadas como medicamento. Tira e usa aquela coisa separada. Hoje, inclusive, tem canabidiol, que é uma molécula da maconha, parece que é a única que tem efeito medicinal. Pode ter efeito medicinal, ainda está sendo discutido. Tira o canabidiol e usa como medicamento. Já tem medicamento na farmácia. É só garantir pelo SUS que as pessoas possam usar gratuitamente. Não precisa legalizar a maconha. O veneno da jararaca tem a bradicinina. A bradicinina é o remédio mais usado para controle da pressão alta. Ninguém propõe picada de jararaca para tratar a pressão alta. Então, agora achar que... Você sabe, o ministro Alexandre, eu respeito o papel dele, né, do tribunal, mas ele colocou uma coisa que é muito complicada. 60 gramas de maconha é considerado porte, a pessoa não vai presa. 60 gramas. 60 gramas são 60 cigarros de maconha. Pessoas que usam maconha uma vez por semana já têm risco de esquizofrenia, desencadear a esquizofrenia, quanto mais jovens. Nós estamos falando de jovens de 14 anos. O momento que... A idade que o maior número de pessoas ficam consumidores de maconha é 14 anos. Gente. 14 aninhos. Vocês acham que eles têm maturidade para entender o que eles estão fazendo? Então, eu acho assim, mesmo que existam boas intenções, eu acredito que possa existir, de que proteger o usuário não precisa ser preso e tal. Ninguém prende usuário, se prende a traficante. A lei não propõe prisão de usuário. É crime, mas é pena alternativa. Prisão é para traficante. Então, nós estamos vivendo um momento complicado de invasão e o risco da Câmara é ficar cada vez menos importante do Congresso. Então, o que nós podemos fazer para enfrentar isso? Vou terminar falando sobre isso. Nós conseguimos duas vitórias muito importantes no Congresso, que eram objetivos do governo Lula, que nós conseguimos derrotar. Pelo menos fizemos uma barragem na questão da censura na internet. Imagina se tivesse passado a censura na internet. Eles vão tentar de novo. Mas nós fizemos um movimento muito grande nas redes. E a população veio na rede e pressionou os deputados. Eu vou dar um exemplo da minha bancada lá. Eu sou MDB ainda, né? Sou MDB. Mas eu sempre fui dissidente, né, no MDB. Então eu fico bem confortável dizer que eu fui contra a Dilma, fui contra o Temer naquela época. O Temer ainda me convidou para ser ministro. Tudo bem. Mas eu fui contra. Né? Eu não queria aquela aliança. E como fui, sempre trabalhei contra. Agora, o objetivo, né, de censurar a rede era o objetivo de calar. Eles têm a grande mídia do lado deles. Cala a rede, acabou. Acabou, nós vamos ter que fazer um movimento clandestino nas catacumbas. Né? Quem tem capacidade de mobilizar e botar povo na rua hoje somos nós. A esquerda não tem mais moral, não tem mais nada para botar. A esquerda desmoralizou a política no Brasil.
Jovens altruístas que sonhavam com um país melhor, que militavam na esquerda, o trabalho deles foi usado para implantar corrupção no país. Ah, mas foi absolvido? Ah, foi descondenado, né? Mas as provas ainda estão lá, né? Então, eles tentaram censurar. O que aconteceu? O MDB, vou dar um exemplo do MDB. O MDB tem 42 deputados, tem 3 ministros, né? Inclusive a Simone Tebet, que era uma ministra de centro, e era uma política de centro, queria implantar o centro democrático no país, nem a direita, nem a esquerda. No dia seguinte estava no governo do Lula, né? Então, mais falso do que isso, só uma moeda de 3, uma nota de R$3, né? Então, o que nós com 3 ministros, começou a se sondar as bancadas para ver como é que ia ser a votação da censura na internet. E nós temos lá um grupo de 6, 8 deputados do MDB que têm a mesma posição, né? Nós estamos inclusive organizando uma corrente chamada Ordem e Progresso, né, do MDB, para contraditar as questões e essa aliança com o governo Lula, que é um absurdo, na minha opinião, né? Mas nós conseguimos nós tínhamos 22 votos, nós somos 8, conseguimos 22 votos contra a lei da censura. Quando eles começaram a fazer a conta e viram que ia perder, tiraram de pauta. Até hoje não botaram de volta a censura, né? E outra é um marco temporal. A rede entrou e mudou a cabeça. Os deputados que queriam votar a favor votaram contra, né? Então, eu acho que assim, nós temos um ativo precioso, que é a mobilização, nem que seja pela rede, por enquanto. Isso depois vai ter manifestação. Acho que nós temos que fazer um movimento estilo Gandhi, no primeiro momento. É um movimento, até se precisar, em algum momento, falar em desobediência civil, se foram ordens absurdas, foram questões absurdas, nós temos que fazer. Mas é um movimento de mobilização gradual em cima de causas concretas. De causas concretas. Não se consegue mais, e nem tem como, e nem tem porquê, juntar, dizer, agora nós temos que protestar porque nós somos de direita. Não vai muita gente para a rua, né? Mas mostrar as causas que a direita tem, as bandeiras que tem, como elas estão sendo atacadas, isso mobiliza. Por exemplo, na questão das drogas, eu estou vendo que o Supremo vai decidir a favor da liberação do porte de droga. Liberou o porte de droga, liberou as drogas, né, gente? Vocês têm alguma dúvida disso? Imagina, é um passo para liberar o tráfico. Porque como é que vai resolver a questão? Aumenta o consumo, libera o porte, os meninos vão levar para a escola, vão levar para tudo que é lugar. Vai aumentar o consumo como nunca. Quem é que vai vender? É o tráfico. É o tráfico que vende. Então é um passo seguinte, liberar o tráfico. A Folha de São Paulo botou isso no editorial em 2011. A Folha de São Paulo teve a coragem de botar isso no editorial. Em 2011, que o primeiro passo é a maconha medicinal, o segundo passo é liberar a maconha, o terceiro passo é liberar todas as drogas e deixar o mercado regular. As drogas foram proibidas, minha gente, porque elas causam um transtorno mental permanente nas pessoas, em grande número. Elas foram proibidas a partir do momento que elas começaram a ser produzidas em escala industrial. Quando ela era artesanal, era uma plantinha aqui, uma plantinha lá, não tinha importância, não causava uma comoção. O imperador da China que proibiu, foi a primeira autoridade do mundo que proibiu droga, foi o imperador da dinastia Qin, na China, em 1799. Quando começou a vir a produção industrial da Índia, pela Inglaterra, os navios ingleses levarem, porque era o ópio era liberado. Quando eles levaram o ópio para lá, o imperador começou a ver o seguinte: os funcionários públicos já não trabalhavam mais. 30% dos funcionários públicos não iam mais trabalhar. Os soldados não saíam dos alojamentos mais, viciados, todos viciados, numa escala gigantesca. Ele proibiu. Alguns anos depois, a Inglaterra declarou guerra à China, é a famosa guerra do ópio, são 2 guerras do ópio, com intervalo de 4 anos, para impor a liberação do ópio. A primeira guerra foi para impor a liberação. Só de guerra contra as drogas parece que é quem não quer droga, né, que faz guerra. Não, foi para impor a liberação da droga. Eles incendiaram o Palácio de Verão do imperador da China, né? Então as drogas têm uma história de quanto mais
produzidas em escala maior, mais transtorno ela causa ao mesmo tempo em milhões de pessoas. E que sociedade que pode aguentar uma coisa dessa? Então, nós temos que ter consciência disso, porque nós estamos a um passo. Então, qual é a bandeira que nós temos no Congresso para enfrentar isso? Plebiscito. Nós queremos um plebiscito sobre drogas. Se o Supremo liberar, nós queremos um plebiscito. Isso é uma bandeira para a gente ir para a rua. Não precisa falar mal de ninguém. É plebiscito. Nós queremos opinar. O povo brasileiro quer opinar sobre drogas. Se é para liberar ou não. Nós somos representantes, a nossa opinião não tem importância, nós vamos pedir para o povo se manifestar. Eu estou com um pedido de plebiscito, junto com o Mendonça Filho, o deputado Mendonça Filho. Nós estamos entrando segunda-feira com pedido de plebiscito. Já antecipando, inclusive, antes até de ter o resultado lá do Supremo, a não ser que o Supremo devolva. Isso é uma coisa que a gente está pedindo. Devolva. Se vocês acham que não é constitucional o artigo 28, que deve ter dose de maconha para cá e para lá, né? O problema não é a dose da maconha, não é a dose da droga, não é permitir uma dose. O problema é permitir. Permitir que é um absurdo. Que passa a ideia para os jovens, inocentes, ingênuos, que não tem problema usar maconha. Se o Supremo está dizendo que pode fumar até 60 gramas, 60 cigarros de maconha, em quanto tempo vai ser isso? É uma coisa complicada. O que eles estão fazendo é passar a mensagem, que o Supremo pode fazer, tomara que não faça, é passar a mensagem que não tem problema usar droga. E isso vai aumentar muito o consumo nas escolas. Escreva o que eu estou dizendo, que não vai ter repressão mais nenhuma. Então, nós vamos entrar com esse projeto na segunda-feira e vamos começar a bater, tá? Eu já vi. Vamos começar a bater nessa questão, né? Eu acho que... E outra coisa é o aborto, que está na pauta. A ministra... Nós estamos pedindo a demissão da ministra da Saúde. A ministra da Saúde assinou uma resolução propondo a liberação das drogas e do aborto. Nós estamos pedindo a cabeça da ministra, porque ela não pode, ela tem que cuidar da saúde e não de adoecer as pessoas e matar a criança na barriga da mãe. Então, isso são bandeiras que dá para a gente ir para a rua. Não precisa falar mal de ninguém. Nós queremos isso. Nós cobrar do Congresso isso. Vamos para cima do Congresso. Não precisa nem ir para cima do governo. Vamos para cima do Congresso, para o Congresso aprovar o plebiscito, para o Congresso... e na eleição de 2000 agora dos municípios, vamos fazer o plebiscito junto com a eleição. E vamos pedir voto impresso. Eu acho que tudo bem, agora passou esse episódio da eleição, mas o voto impresso, até para o Supremo é bom, porque tira aquela ideia de que de que existe algum privilégio lá dentro. Ah, não, mas a urna é perfeitamente... Por que não tem no resto do mundo, só tem aqui? Por que não tem? A Alemanha acabou em 2005 com a urna eletrônica, porque ela dizia que não dava para apurar o voto. O cidadão mais simples, o voto do ministro lá, do presidente do Supremo é assim, não vai existir democracia se o cidadão mais simples não puder ter alguma forma de conferir o voto na sua urna. Acabou com o voto. A Holanda agora, tem um governo maluco lá na Holanda que começou a fechar a fazenda, propriedades rurais, porque estavam emitindo muito gás carbônico. Aquela coisa no movimento xiita aí da ambientalista, né? Fecharam 3 mil fazendas. Pessoas que só sabiam fazer aquilo, só trabalhavam naquilo, de repente tiveram a sua propriedade fechada. Aí os agricultores criaram um partido, o Movimento dos Agricultores da Holanda. Ganharam a eleição agora. Ganharam a eleição. E o que eles estão... Por que eles ganharam? Porque o voto é manual. Era eletrônico, passou a ser manual. E a apuração é manual também. Todo mundo fica ali, mas pode ter roubo, roubo pode ter em qualquer tipo de urna, né? Agora, tu tendo fiscalização, ficando em cima, acompanhando, tu te conforma com o resultado. Para o tribunal, para o Supremo, é muito importante as pessoas se conformarem com o resultado também, para todo mundo é importante isso. Para nós perdemos a eleição, tudo bem, perdemos a eleição. Mas ficar dúvida no ar é ruim para todo mundo, né? Então, eu acho que
são essas as questões que eu queria colocar para vocês, e acho que agora, assim, nós temos que nos fortalecer mais ainda na rede, fazer hashtag, fazer drogas não, fazer hashtag plebiscito já, entendeu? Plebiscito. Eu acho que isso aí cria um movimento que a gente pode voltar para a rua, sem quebrar nada, sem fazer como a gente sempre fez, né? E fazer um movimento de protesto ou de apoio a medidas que a gente pode... E voltar a fortalecer o Congresso. E o Congresso está numa situação que daqui a pouco entra numa escolinha infantil. Né? Todo mundo vai para a escolinha infantil de novo. Tá bom? Muito obrigado. Viu?